Olá pessoal, meu nome é José Linhares Júnior, eu sou jornalista aqui de São Luís do Maranhão e atendendo a pedido de algum dos meus leitores, eu vou fazer um comentário em relação a um vídeo que tem circulado nas redes sociais aqui da nossa capital e muito provavelmente no Maranhão inteiro, de uma atriz chamada Claudiana Cotrim, em que ela critica a instalação da Estátua da Liberdade e uma unidade da Havan que deve ser inaugurada em nossa cidade nos próximos dias. Eu vou aproveitar a oportunidade também para fazer um produto novo aqui nas minhas redes sociais, no meu blog, que é o vídeo react. Enquanto ela fala, eu vou fazendo os comentários por cima. Uma forma de trazer para você a comunicação de uma forma mais divertida, mais bacana. Então vamos deixar de conversa e vamos para o que interessa. Vamos ver a reclamação da Claudiana. Play. Eu sou Claudiana Cotrim, atriz maranhense. Aqui não. A quem interessa a instalação de uma réplica da Estátua da Liberdade de 35 metros de altura em São Luís, cidade que tanto... Bem, a gente já começa o vídeo com uma pergunta desonesta. A quem interessa a instalação de uma Estátua da Liberdade em São Luís? Minha senhora, essa estátua nada mais é, nada menos é, do que um elemento da identidade visual da loja. Da mesma forma que a Coca-Cola tem os seus elementos, que a Fiat tem os seus elementos, que a Americana tem os seus elementos, que o McDonald's tem os seus elementos, a Havan também tem os seus elementos. É óbvio que o interesse em manter a identidade visual de sua loja é do empresário, é do conselho das pessoas que comandam lá. Esse é o interesse. E que crime há nisso? Que crime há em um empresário tentar manter uma identidade visual da sua loja por todo o Brasil? Porque não tem Estátua da Liberdade só aqui. Tem em todas as cidades às quais a loja é instalada. Não é um complô contra São Luís, minha senhora. É um elemento de identidade visual. Se orgulha de suas tradições culturais, de seu conjunto arquitetônico, de suas raízes históricas e de sua gente, sem que a população da capital maranhense tenha sido consultada a respeito, a loja de varejo Havan, do empresário... Minha senhora, a população da cidade foi sim consultada a respeito. Dentro do ordenamento social que nós vivemos hoje, quem trata da fiscalização desse tipo de situação é a prefeitura, o governo do estado e as instâncias lá do judiciário. E eu não sei se a senhora sabe, mas para se instalar uma loja daquele tamanho aqui em São Luís, tem todo um procedimento jurídico que é seguido. E eu tenho plena convicção que a Havan deve ter seguido todo esse trâmite para ser instalada lá. A sua versão de que a população não foi consultada, ela não resiste à realidade, porque a população delega para as autoridades, isso é o Estado moderno, a sociedade moderna. Se a senhora dá uma estudada com mais calma, a senhora entende. A sociedade delega para as instâncias públicas o dever e o direito de fiscalizar esse tipo de situação. Então não venha com essa conversa fiada de que a população não foi consultada, porque eu tenho plena certeza que as autoridades são sim cientes de todo o projeto, de tudo que a Havan planeja aqui para São Luís. Luciano Hang está erguendo esse monumento à cafonice, ao mau gosto, em plena avenida que leva o nome de Daniel de Latouche, o navegador que deu por inaugurada a França Equinocial no Brasil em 1612. Aos maranhenses seguramente não interessa. Nós estamos dizendo não a essa aberração. Não existe nada mais cafona do que uma pessoa ignorante tentando dar uma de inteligente, ou uma pessoa tentando enganar as outras pessoas. A Avenida Daniel de Latouche é de um francês ilustre aqui da capital maranhense. Pois bem, minha senhora, a Estátua da Liberdade ela tem origem na França. Foi um presente dos franceses para os norte-americanos. Agora eu fico na dúvida. Será que a senhora não sabia disso ou sabia e omitiu? Tanto faz. Das duas formas, a senhora foi cafona em fazer esse tipo de colocação. Ação estética que agride a paisagem urbana de São Luís. Minha senhora, antes da instalação da loja da Havan, aquele terreno lá era um terreno baldio que tinha apenas um muro. Como é que você agride um espaço vazio? Eu tenho plena certeza que se você fizer uma pesquisa com os moradores lá do Coajap, da Coama, das adjacências, com a mais absoluta certeza eles não vão se sentir agredidos por essa loja. Além do mais, eu também tenho plena convicção que tem muito maranhense que vai gostar de passar na avenida e ver uma réplica da Estátua da Liberdade. Até mesmo porque nem todos os maranhenses, nem todos os judovicenses são como seus amiguinhos aí, esquerdistas caviar, que estão assinando
manifesto agora contra a instalação da estátua, mas quando vão para os Estados Unidos ficam lá com cara de pastel, batendo foto do lado da original, da Estátua da Liberdade original. Então fale por si mesmo. Eu tenho plena certeza que os moradores da área aceitam a instalação da loja no lugar de um terreno baldio que estava lá. Eu tenho plena certeza que as pessoas que não têm condição de viajar para Nova York para ver a estátua original vão se ficar felizes em ver pelo menos uma réplica. E eu tenho plena convicção de que as milhares de pessoas que vão tirar o seu sustento daquela loja, com a mais absoluta certeza não vão se sentir agredidas, ameaçadas ou ultrajadas de qualquer forma. Fale pela senhora. E insulta nossa história. A Estátua da Liberdade é o símbolo maior de Nova York e uma das principais alegorias da cultura dos Estados Unidos. E o que nos identifica com Nova York, afinal? Talvez o inferno de Wall Street, presente nos versos de Sousa Andrade, que expõe a racionalidade capitalista em contraposição ao genocídio de povos indígenas. Talvez. Nada. Tinha que colocar o termo genocídio no meio da conversa toda. Aí eu faço a pergunta para você que está me vendo agora. O que capitalismo, o que genocídio de povos indígenas tem a ver com a réplica da Estátua da Liberdade colocada em nossa cidade como símbolo de uma loja? O que tem a ver? Nada. Isso só tem relação dentro da cabeça doente por ideologia. Porque no fundo, não se trata de loja, não se trata de estátua, não se trata de nada. Se trata de pessoas cegas por ideologia tentando atacar o proprietário da loja, já que ele tem vínculos com o presidente Jair Bolsonaro. Porque eu tenho plena convicção que se o senhor Luciano Hang não tivesse vínculo com o Bolsonaro, a gente nunca iria ver uma atriz dessa lendo ruidosamente um teleprompter para tentar fingir algum tipo de rebeldia, algum tipo de mal-estar em relação a uma coisa que não deveria causar mal-estar em ninguém com a sua sanidade mental em dia. Mais. Alguém consegue imaginar uma Estátua da Liberdade em Olinda, Ouro Preto ou Diamantina? Não dá. A exemplo de São Luís, são cidades tombadas pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Em qualquer um desses sítios urbanos, instituições como o IPHAN reagiriam com vigor. São Luís não merece uma réplica da Estátua da Liberdade. Não devemos nos curvar. Minha senhora, o logradouro, o escopo do IPHAN, não sei se a senhora sabe, deveria sabê-lo, deveria estudar antes de fazer esse tipo de vídeo, é o centro histórico de nossa capital, é o centro histórico de nossa cidade. Tentar dizer que o IPHAN tem julgamento, tem julgo em relação a toda a cidade é desinformar a população. A autoridade que é responsável pelaquela área é a Prefeitura de São Luís. E essa foi consultada, bem como deu todas as licenças e autorizações necessárias para o funcionamento do empreendimento lá. Não desinforme a população. O empreendimento passou, sim, pelas instituições dos quais tem que passar. Para símbolos que não nos pertencem. Não aceitamos falso patriotismo. A estátua não nos representa. Não faz o menor sentido. Minha senhora, eu gostaria de perguntar para a senhora o que a senhora acha da Bíblia. Porque a Bíblia é um símbolo que não foi criado no Brasil. Então quer dizer que na sua visão, quem se curva à Bíblia está cometendo algum erro? Quem obedece à Bíblia, por ele não ser um símbolo tipicamente brasileiro, tipicamente de São Luís, está cometendo algum ato errado? É isso que a senhora está tentando dizer? Sentido, um mero monumento ao marketing. Olha o absurdo. A pessoa reclamando de um monumento ao marketing dentro de uma loja de departamento. O que vai a seguir? Vão reclamar de cruz vermelha dentro de hospital? Na terra de tão ricas manifestações artísticas. Nada contra emprego e renda. Nada contra o livre mercado, desde que exercido por quem respeita os direitos sociais. Sim, minha senhora. A senhora está se colocando contra o emprego e a renda. A senhora está se colocando contra o livre mercado. Porque a partir do momento que encabeça ou ajuda a encabeçar um tipo de movimento desse,
que afugenta o investidor, que tenta aterrorizar o investidor, o recado que a senhora está mandando para quem vem para São Luís disposto a gastar dezenas de milhões de reais para montar empresas aqui, fábricas, qualquer empreendimento que seja, o recado que a senhora está mandando é que essas pessoas não são bem-vindas, é que essas pessoas, se não agirem pela sua ideologia, vão ser perseguidas. A partir desse momento, o resultado da sua ação é, sim, prejudicar a geração de emprego e renda, principalmente para quem é mais necessitado. E trabalhistas, por quem respeita a liberdade de expressão, a democracia, os direitos humanos. Não é o caso do personagem caricato, aventureiro, por trás da Estátua da Liberdade. Liberdade não é souvenir de loja de departamento. A senhora quer dizer que o Luciano Hang é o cabeça por trás da Estátua da Liberdade? Minha senhora, veja o nível de barbaridade que a senhora está falando. Quer dizer que o Luciano Hang é responsável pela simbologia do maior símbolo dos Estados Unidos. Você sabia que, assim como São Luís, outras cidades já rejeitaram a estátua por razões culturais? Minha senhora, nem toda cidade tem réplica da Estátua da Liberdade, mas toda cidade tem esquerdista ressentido querendo atrapalhar a vida das pessoas. Então, dessa forma, não deve ser surpresa para ninguém que outros, antes da senhora e de seus colegas, tenham tentado prejudicar a Havan. Isso não é novidade e não deve ser surpresa para ninguém. Ambientais ou jurídicas, não importa se a estátua está sendo erguida em área privada. Não importa se a área... Minha senhora, patrimônio privado é patrimônio privado. Interessa sim. Se eu tenho um terreno e dentro dele, desde que cumprindo as exigências da prefeitura, eu quero botar uma estátua, seja do Zico, seja do Pelé, seja do Flávio Dino, seja do Bolsonaro, seja a Estátua da Liberdade, o que vale para a senhora não tem nenhum efeito. Importa sim. Esse ainda é um país livre, minha senhora. Esse ainda é um país em que as pessoas têm liberdade de expressão. E ao que tudo indica, parece que a senhora acha que liberdade de expressão é apenas falar. Não, minha senhora, liberdade de expressão também é de se expressar. E as pessoas podem se expressar por meio de uma roupa que vestem, por meio de uma estátua, por meio de uma tinta, por meio de uma manifestação cultural. A partir do momento que a senhora se coloca contra isso e diz que dentro do seu âmbito privado as pessoas não têm o direito de se expressar, a senhora está sendo fascista. Está querendo colocar as pessoas sobre o jugo do governo. E o pior, não é nem sobre o jugo do governo, é sobre o jugo da sua ideologia. Não é tombada pelo patrimônio histórico. Há, entre outras violações, um impedimento moral. Acreditamos na reação firme das nossas instituições fiscalizadoras. Confiamos mais ainda na resistência do povo de São Luís. Essa é uma carta de pessoas que se importam com a nossa cultura. Não, minha senhora. Essa é uma carta de pessoas que estão tentando fazer mimimi político com uma coisa que deveria alegrar a população. Cada fábrica que vem para cá, cada empreendimento que vem para cá é comida no prato de alguma família. É um pai a menos se preocupado se vai ter comida no outro dia ou não para o filho. É uma mãe a menos preocupada se vai ter o dinheiro para pagar a conta de energia ou não no final do mês. É um adolescente a menos tendo que se prostituir para o crime, cair nas mãos do crime para poder se sustentar. Então não venha com esse seu discurso, porque ele é falso. A senhora não se preocupa com a população de São Luís. Com a nossa gente e com nossas tradições. Precisamos de sua assinatura para impedir essa agressão à cidade de São Luís. Nos ajude compartilhando e divulgando esse vídeo. Aqui não. Pois bem, terminamos, né? Eu acredito que vocês podem tirar, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu acredito que vocês podem tirar aí suas conclusões. Isso aí não tem nenhum argumento lógico, não tem nenhum tipo de retranca moral, nenhum tipo de retranca ética, não tem nenhum tipo de objetividade. Isso, no fundo, são pessoas mesquinhas que estão tentando pegar uma coisa pequena e transformar em ação política. Por que essas pessoas não fazem todo esse movimento contra o despejo de esgoto que a gente vê todos os dias nas praias aqui de São Luís? Por que você não vê essas pessoas lutando por segurança pública, por várias e várias outras coisas muito mais interessantes? Mas não. Esse pessoal está gastando energia
para se colocar contra a instalação de uma réplica da Estátua da Liberdade em nossa capital. Eu acho que isso já é muito mais do que suficiente para você entender o caráter dessas pessoas, para você entender quais são as prioridades dessas pessoas. Para outros áudios, vídeos e textos que vos fala, você acessa linharesjúnior.com. Você também pode me seguir nas redes sociais, basta você procurar lá Blog do Linhares. Sejam legais uns com os outros e até a próxima.